Olá, pessoal. O Mundo Político de hoje discute os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia, as decisões tomadas pelo governo Jair Bolsonaro até agora e como esse governo vai enfrentar o pós-crise. Eu estou com o professor da FACE, da UFMG e do CEDEPLAR, João Prates Romero. Tudo bem, João? Obrigada por nos atender. Tudo bem, Vivian. Eu que agradeço, né, pelo convite aí para poder participar aí desses debates. Há mais de 20 dias, o governo anuncia medidas econômicas. São diversas medidas que contemplam, para o enfrentamento da crise do coronavírus, que vão ter impacto, segundo o próprio governo, de 349 bilhões. Muita coisa não saiu do papel. Vamos começar assim com um voo geral. Como é que você enxerga essas medidas do governo que foram tomadas até agora? Tem um viés? O governo está sinalizando com o quê? Bom, a maioria das medidas, né, que foram anunciadas até agora está indo na direção certa, né? O grande problema até agora tem sido a lentidão do governo em apresentar e aprovar essas medidas, né? Eu acho que, em alguns casos, ainda não se propôs uma medida muito clara para lidar com os problemas, né? Então, por quê? Porque são várias questões que têm que ser abordadas, né? Então, digamos, tem 5 eixos aí que a gente poderia pensar, né, que precisam ser abordados aí pelo governo. Um é uma expansão dos recursos para o sistema de saúde, né? A prioridade inicial, digamos assim, né, é expandir a capacidade do SUS. Só que, além disso, o governo precisa também disponibilizar recurso para os trabalhadores informais, que vão perder sua renda por causa do isolamento, né? E aí já foi... A medida foi a que passou no Congresso, né, dos R$ 600. Exato, da renda básica emergencial, né? Que ainda falta ser sancionada, mas já passou essa que está mais avançada. Além disso, dessa ajuda para os informais, é importante também medidas para ajudar as empresas com o pagamento do salário dos trabalhadores, né, para evitar demissões. Então, você tem que ajudar os informais por um lado, mas ajudar a manter o emprego formal por outro. E, além disso, associado a isso, também expandir a provisão de crédito para evitar que as empresas quebrem, né? E aí, por fim, um último eixo, que é mais de longo prazo, já é pensando nas medidas para a retomada do crescimento depois da crise, né? Porque nós vamos sair da crise fragilizados, né? As pessoas vão estar num esforço ali mais endividadas, com sua renda um pouco menor, as empresas também. Então, o governo já deveria estar pensando nesses 5 eixos em medidas para abordar esses problemas. E tiveram algumas iniciativas, né? Assim, o Guedes, Paulo Guedes, ele parece que ele demorou a entender a magnitude dessa crise, né? Começou anunciando que 4 ou 5 bilhões seriam suficientes. Agora, né, você já falou, isso já praticamente, né, a tendência é chegar num recurso que é 10 vezes maior que isso. Anunciou algumas antecipações de recurso, né? Então, aposentados vão poder antecipar o 13º, empresas vão poder postergar o pagamento de alguns impostos, que são medidas boas, né, no sentido de aliviar esse período de crise, mas que são insuficientes. Se a gente comparar com o que está sendo feito na Europa, né, em outros países ou nos Estados Unidos, as medidas de lá são bem maiores, né? Em geral, 10% do PIB ou mais que está sendo gasto para lidar com esses problemas. E aqui a gente ainda não chegou nem perto desse montante. Agora, essa demora, né, o que implica isso, especialmente para os vulneráveis? E o governo está tendo dificuldade de pensar, e deixa isso claro, como é que vai pagar, como é que isso vai chegar às pessoas, não é? Essa renda básica emergencial. Né? E exatamente para quem? O Senado já pensa em aprovar um projeto que vá
ampliar essa renda básica emergencial, porque vão ter aí categorias, populações também vulneráveis que vão ficar fora desse benefício. Qual que é o prazo que essa população tem, né? Quanto ela pode esperar? Porque isso está sendo discutido desde a semana passada, passou na Câmara, passou no Senado, ontem o presidente não sancionou. E aí, qual que é o prazo? Pois é, esse aqui é o grande problema, né? Assim, são medidas que são urgentes, né? E aí, como a gente viu no caso da Itália, cada dia conta, né, nessa crise. Por quê? Porque essa medida ela é uma ajuda para os trabalhadores mais vulneráveis, informais, mas na verdade ela é uma ajuda para a sociedade inteira, porque à medida que essas pessoas são obrigadas a ir para a rua para trabalhar, elas podem começar a disseminar o vírus, né? Então, esse benefício, na verdade, ele é fundamental para controlar essa propagação do vírus. Porque há pessoas que não têm alternativa, não é? Exato. Realmente não tem alternativa, porque não tem como pôr o pão na mesa. Seria para essas pessoas que o governo teria que agir mais rapidamente. Exato, exatamente. Então, assim, para garantir que essas pessoas tenham um mínimo para sobreviver e que não precisem sair para trabalhar e, ao não sair para trabalhar, eles evitam que o vírus se propague, né? Que é o grande desafio. Agora, João Romero, tem uma discussão sobre a revisão do teto de gastos, ou a suspensão do teto de gastos como um limite, né, que foi imposto no momento de busca de ajuste fiscal, e agora nós estamos vivendo uma situação que o Estado tem que ser muito presente para conter uma situação ainda pior. O teto de gastos, essa suspensão ou essa revisão, seria um caminho? Bom, a revisão do teto de gastos, né, assim, eu sempre falo que, na verdade, ela deveria ser feita independente dessa crise, porque é uma medida que ela foi equivocada, né? Ela não é alinhada com a literatura internacional a respeito, né? Ela não é semelhante ao que é feito em outros países, né? Diversos países têm regras, né? Têm tetos. Então a questão não é acabar com o teto, é implementar uma regra que é mais alinhada com os padrões internacionais, inclusive com o que é recomendado pelo FMI. Então, o que é exatamente? O que difere, né? Essas regras internacionais, o que elas diferem do que foi implementado aqui? Só rapidamente para a gente entender isso. Então, são, na verdade, algumas diferenças importantes, né? A primeira delas é permitir algum crescimento real do gasto, né? Aqui o que o teto fez, ele congelou os gastos por 10 anos e podem ser revistos, pode ser até por 20, né? Então, esse congelamento total por um período tão grande assim, nenhum país jamais implementou uma medida desse tipo. Todos os países que têm algum teto de gasto, ele permite algum crescimento real, né? O crescimento real é o quê? Descontando a inflação, eu posso gastar um pouco a mais, né? Então, aí você pode discutir qual o tamanho desse crescimento, porque a questão, para um ajuste fiscal, a gente tem que olhar para a receita e para a despesa, né? Então, eu tenho que limitar o crescimento da minha despesa, mas eu tenho que aumentar também a minha receita. Como que eu aumento a receita? Eu dependo da produção, né? À medida que a economia gira, o governo arrecada. E aí entra o outro defeito do teto de gastos, que é não ter uma banda separada para o investimento público. O que vem acontecendo é que o investimento público se reduziu muito, né? E ele não, em função do teto, não tem espaço para ele se expandir. Então precisaria de ter como um subteto para aumentar o investimento e aí puxar a volta do crescimento. Puxando a volta do crescimento, você começaria, né, o Estado começaria a aumentar suas receitas, né? Essas são as duas principais, e aí eu acrescento uma terceira, que é a volta da vinculação de recursos para a saúde e educação, que foi revista com o teto e que agora nós estamos vendo quanto esses recursos estão fazendo falta, né? Ao longo dos últimos anos, isso seria uma ajudinha a mais para esse período de crise, né? O governo não sinaliza nada em relação a isso, né? De mexer com o teto, eu digo nesse momento, nem na proposta original, mas de fazer uma revisão por conta do coronavírus. Voltando àqueles pontos que eu
aqueles 5 pontos que eu mencionei, né, o teto de gastos ele seria, na verdade, o menos prioritário no momento, né? A revisão dele seria importante para aumentar o crescimento após passado ali o pico da crise do coronavírus, né? A grande questão é que o governo está sinalizando é exatamente o oposto, né? O Paulo Guedes na verdade, todo o intuito do governo e do Ministério da Economia foi sempre de reduzir muito a atuação do Estado. Então, a lentidão da resposta do governo, em parte, é pela relutância dele de abandonar esse apego ideológico que ele tem por esse tipo de redução. E a grande questão é que o que eles estão propondo é, olha, nós vamos ter que gastar agora, porque vai ter que gastar, porque senão as pessoas vão morrer, né? Mas depois eles já estão sinalizando que eles devem retomar essa política de arroxo fiscal, ou seja, a tendência é eles voltarem talvez ainda mais forte para essa política do teto de gastos, né? O que pode ser grave para a trajetória de crescimento da economia brasileira. Então, como eu disse, as famílias vão sair com a renda prejudicada, as empresas em dificuldade, e aí o governo vai apertar mais ainda, né? É o que eles estão sinalizando. Espero que eles revejam aí essa perspectiva, né? Agora, no meio do caminho dessa história, dessa trajetória aí, tem uma eleição, né? Isso pode, talvez, afrouxar essa política mais radical, liberal, aí, do Paulo Guedes, diante da situação que a gente vai estar, né, ao final de uma crise dessa, que a gente, na verdade, não tem a dimensão exata, ou tem? Não, pois é. A grande questão, né, tudo está muito incerto, né? O que agora já está se formando um consenso é que vai ser uma crise bastante grave, né? Então, antes o Banco Central demorou a rever suas projeções, né? E aí começou a falar em crescimento zero. Agora já está chegando mais ou menos num consenso de que deve ter uma queda grande, né, de 3, 4% do PIB. Agora, isso depende da agilidade do governo nas respostas. Porque quanto mais rápido o governo responder, quanto mais rápido a gente lidar com o coronavírus, mais rápido a gente pode começar a retomada, né? Agora, de qualquer maneira, só retomando aquela menção que eu fiz, há um processo eleitoral no meio, isso também pode deter um pouco essas posições mais ideológicas, né, do Paulo Guedes na condução da economia, não? Você fala das eleições municipais, né? Não, eu estou falando das eleições presidenciais. Ah, de 22? Eu estou falando de 22, né? Porque nós vamos estar, daqui 2 anos, um pouco mais de 2 anos, nós ainda estaremos sob o efeito, né, do que está acontecendo agora, né? Quer dizer, essa é uma afirmação, mas é uma pergunta também, claro. Não, eu acho uma ótima pergunta, né? Assim, porque existe uma tendência dos governos tentarem promoverem uma maior expansão dos gastos e da atividade econômica no período pré-eleitoral, né? Mas, ao que tudo indica, né, nem o Paulo Guedes, nem ninguém do Ministério da Economia, né, parece estar muito suscetível a esse tipo de incentivo, né? Então, eu acho que o mais provável é eles retomarem essa política de austeridade depois que passar aí a fase aguda da crise do coronavírus, o que, a meu ver, é bem preocupante. Agora, há uma recessão esperada, né? E a nossa condição de país emergente torna isso mais complicado, assim, essa volta de crescimento, né, uma retomada mais difícil, né, colocando o nosso lugar no mundo, né? É uma pandemia que está afetando o mundo inteiro, as economias de todo mundo, e na condição de emergente, qual que é o impacto sobre nós? Essa é uma outra questão, né, que é bastante complicada, porque a gente não sabe também como que vai ser o impacto do coronavírus em economias, né, em sociedades menos desenvolvidas, né? Porque até agora a gente está olhando, por exemplo, da Itália, dos Estados Unidos, da Europa, né?
da China, que é um caso muito particular, porque é uma economia, né, uma ditadura comunista de mercado, né, então é uma coisa muito peculiar. Então a gente não sabe ainda como que vai ser esse impacto aqui, porque a população mais pobre está muito mais vulnerável ao vírus, né? Assim, é muito mais difícil você fazer isolamento, é muito mais difícil você manter esse isolamento por muito tempo, porque as pessoas mais pobres não têm renda para, né, estocar comida. Então, se o impacto do coronavírus, da doença, for mais forte aqui, a tendência é a gente ter uma recessão maior. E aí, voltando ao problema, né, a questão da perspectiva mais ideológica do Paulo Guedes, que é uma aversão ao Estado, né, assim, a atuação do Estado. E nesse momento, a atuação do Estado é importante não só para fazer essas políticas, né, mas do ponto de vista de planejamento. Né? E a lentidão da resposta, eu acho que está muito relacionada a isso. Né? Por exemplo, né, planejamento em relação à logística, né, de manter o abastecimento de alimentos, de serviços essenciais, e também de planejamento de quais políticas que vão ser tomadas para motivar a retomada do crescimento. Por quê? O que acontece é que até esse ano a nossa economia já estava estagnada, né? Então esse ano a gente teve aí ano passado, né? Um crescimento foi Andando de lado, né? exato, 1%. né? O famoso PIBinho, né? Assim, foi Já há 3 anos. desapontador. Nós estamos de PIBinho há 3 anos, né? Exato. E o mais preocupante é que no ano passado, além de ter uma queda, o PIB na verdade cresceu menos do que nos anos anteriores, né? Então, normalmente, quando a gente está saindo de uma crise, a tendência é que a gente consiga acelerar mais rápido, porque tem muito recurso que está parado, né? Empresa com capacidade ociosa, trabalhador desempregado, então a tendência é estar crescendo mais. Isso não está acontecendo, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte: a realidade não vai se impor? O Estado, o governo tem que fazer o Estado crescer nesse momento. A situação vai se tornar bastante grave, né, na economia, e o Estado tem que tomar uma série de providências. Paulo Guedes pode estar reticente e demorando a tomar providências, o governo como um todo, mas chega uma hora que tem que dar uma resposta à população, não é? O quanto depois ele vai poder encolher o Estado de uma hora para outra e dizer, não, olha, acabou, não vai. Isso, a pergunta, inclusive, vale para o resto do mundo, porque isso está acontecendo no resto do mundo. Não é? Aquela política liberal que prevalecia, inclusive na Europa, que prevalece nos Estados Unidos e aqui também, vai enfrentar essa questão. Fez o Estado inchar de uma hora para outra, né? E vai. E agora? Como é que você vê esse futuro? Assim? Eu acho que tem uma perspectiva de mudanças que são positivas, né? Eu acho que essa redução muito drástica do Estado é muito preocupante, sobretudo numa sociedade com uma desigualdade igual à nossa, né? Então, o Estado ele tem que atuar mais para garantir, né, alguns serviços básicos, saúde, educação, né, motivar o crescimento. E aí, o que acontece é que talvez a população brasileira, né, a nossa democracia é uma democracia nova, né? A gente retomou a democracia aí faz 30 e poucos anos. Então, eu acho que o povo ainda não tem uma clareza sobre essas perspectivas, né? Então, a gente teve um governo de centro-direita, do FHC, e um governo de centro-esquerda, na minha visão, né? Do PT, de Lula e Dilma, né? Então, ainda. E aí, no meio disso, né, vamos voltando aqui, foi eleito o Bolsonaro, né, com uma proposta que era muito assim, antissistema, misturado com uma política liberal. Então, eu não sei se as pessoas perceberam muito bem essa associação. Eu acho que talvez a tendência agora seja as pessoas retomarem, né, perceberem um pouco mais essa dinâmica, né? Porque a grande questão é até que ponto, né,
a popularidade do presidente e dos políticos, né, vai cair em função dessas medidas que eles estão adotando, né? Como você disse, ele já tem 3 anos, né, já passada a crise de 2015, 16, né, que a gente está crescendo pouco, com redução de serviços, piora de serviços de saúde, educação, e aí eu acho que depende muito mais da população, e aí, voltando à sua pergunta sobre as eleições, né, será que vai ter alguma resposta ou não, né? Porque eu acho que está sendo um movimento bem lento, né? Assim, o Bolsonaro ainda mantém um apoio considerável, e aí com isso dá alguma tranquilidade para a área econômica e mantendo a sua agenda, apesar dos problemas que ela possa gerar, né? Só para a gente encerrar, falar do manifesto que você, inclusive, também assinou, são os professores da economia da FACE, né? Que é a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, assinaram esse manifesto essa semana, criticando o dilema salvar vidas ou salvar a economia. O manifesto lembra a política de bem-estar social, né? Eu estava lendo lá, implantada ainda na década de 1930. Os efeitos da pandemia vão exigir essa extensão do que foi, né? Dá para, ao mencionar esse momento da história e essa guinada que, na verdade, os governos naquela época dão, né, em rumo à política de bem-estar social, nós podemos pensar que isso está prestes a acontecer no mundo e aqui no Brasil também, apesar dessa, digamos, essa posição bastante liberal do governo, né, e do Paulo Guedes. Eu, assim, fiquei bastante satisfeito, né, com esse manifesto, né, assim, todos os professores do departamento, que é um departamento grande, né, assinaram, inclusive professores aposentados, então, o que demonstra que, mesmo apesar de algumas diferenças de perspectiva que alguns possam ter, nesse momento há um forte consenso em torno do que das políticas básicas que precisam ser tomadas, né? Sobre a possibilidade, né, de um fortalecimento do estado de bem-estar e dessa volta de uma atuação mais forte do Estado, a meu ver, eu acho que na Europa a tendência é que isso aconteça, né? Eles já têm uma tradição mais forte disso, né? Lá eles já tinham um estado de bem-estar social maior. Isso já estava sendo retomado, né? O Estado já estava adotando políticas industriais mais fortes nos últimos 10 anos, exatamente para tentar fortalecer a indústria europeia frente à ameaça chinesa, né? Que está aumentando sua competição aí no mundo. E no Brasil, como eu disse, né? A minha perspectiva é que um estado de bem-estar social é fundamental para reduzir algumas desigualdades e para gerar oportunidade, né? Assim, a questão fundamental é essa, é a competição em bases iguais, né? A competição desleal, né, assim, não beneficia ninguém, né? Beneficia só, talvez, uma elite que sai ganhando, né? Então, como que a gente faz para permitir que as pessoas compitam, né, as empresas compitam em bases iguais, né? Esse que é o desafio. E aí o Estado tem que entrar para nivelar esse campo de partida aí, né? Então, eu tenho uma esperança que isso aconteça, mas eu acho que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte aí até a gente entender. Vamos ver o que a população entende aí dessa situação, né? João, muitíssimo obrigada por ter participado aqui conosco desse mundo político pelo Skype, né? Essa conversa que a gente está tendo fora do estúdio e que é o jeito que a gente tem de interagir e de tentar discutir esse momento tão grave para o Brasil e para o mundo todo. Obrigada, viu? Bom, obrigado a você de novo pelo convite, né? Foi um prazer e estamos à ordem. É isso. Conversei então com o João Prates Romero, que é professor de economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e do CEDEPLAR. Obrigada outra vez. Até.